Salve, salve galera, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Juca e a gente está junto aí para poder resolver essa questão aqui da Polícia Rodoviária Federal do concurso que rolou lá no ano de 2019, beleza? Janeiro de 2019 foi a prova, maravilha. E aí foi um concurso regionalizado, onde os candidatos deveriam ir até a cidade que gostariam de trabalhar, beleza? Nessa prova, você tem aí, em média, 5 questões de física, beleza? E aí você vai ver aqui comigo como, né, que são essas questões, beleza? Agora a gente vai resolver aqui a questão de número 40 daquela prova, beleza? Vamos conversar um pouquinho? Então se liga, olha só. Um veículo de 1.000 kg de massa que se desloca sobre uma pista plana faz uma curva circular de 50 metros de raio, com velocidade de 54 km por hora. O coeficiente de atrito estático, vou dar um destaque aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso, entre os pneus do veículo e a pista é de 0,6. A partir dessa situação, julgue os itens que se seguem, considerando a aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Bom, primeiras duas informações aqui importantes que eu tenho que conversar com você é o seguinte. Bom, para todo e qualquer veículo descrever uma trajetória circular, ou seja, numa curva, beleza? O que vai manter esse veículo aqui, ó, descrevendo essa tal curva, beleza? Aqui, ó, essa curva de raio, aqui é o centro e aqui é o raio R. O que vai manter esse veículo fazendo essa curva é a força de atrito, beleza? Então, a Fátima, a força de atrito, ela vai ali apontar perpendicularmente ao vetor velocidade, que é sempre, você já sabe aí, né, tangente ali à trajetória, beleza? Então aqui está o vetor velocidade. E aí, numa situação como essa, a gente tem aqui, né, que a força de atrito e o vetor velocidade, eles fazem entre si um ângulo de 90 graus, tudo bem? Isso considerando aí uma velocidade constante, né? Velocidade linear constante, no caso desta velocidade aqui, tudo bem? E aí, qual é a ideia aqui, galera? A ideia é que você entenda o seguinte, tá? Entenda que a força de atrito que mantém esse veículo aqui descrevendo essa curva é a força de atrito estática. Por que é a força de atrito estática? Porque a força de atrito estática é aquela que surge quando não há escorregamento do objeto em relação à superfície. Então, teria aí, né, a outra força de atrito, no caso cinética ou dinâmica, caso este veículo aqui estivesse escorregando ali, né, sobre a superfície, o que claramente não acontece, beleza? Então, a gente tem o seguinte, ó, então a força de atrito que atua aí é a força de atrito estática, que é maior que a força de atrito cinética, também conhecida como força de atrito dinâmica, beleza? E aí, guarde no seu coração que o μ estático, ou seja, o coeficiente de atrito estático, ele é maior, aqui até deu um mole aqui, botei igual, ele é maior do que a força de atrito cinética. E como toda oportunidade é uma oportunidade, lembre-se que a força de atrito ela é calculada fazendo μ vezes n. μ, coeficiente de atrito, n é a força normal. Gosto de dizer que a força de atrito é a Fátima. E a Fátima, ela é uma mina, tranquilo? μ vezes n, que é a formulinha, beleza? Então, essa é a primeira coisa que eu tinha a falar com você. E a segunda coisa é fazer um comentário aqui que, nossa senhora, botar a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Pô, seria mais fácil se fosse 10, né? Mas enfim, vamos que vamos. Agora a gente resolve a questão especificamente. Considere, questão 40 da prova, né? Considere que esse veículo colida com outro veículo, mas o sistema permaneça isolado. Palavra importante, eu vou dar um destaque nela aqui. Ou seja,
não haja troca de matéria com o meio externo, nem existam forças externas agindo sobre ele. Nesse caso, segundo a lei de conservação da quantidade de movimento, a soma das quantidades de movimento dos dois veículos antes e após a colisão permanece constante. Queridos, a prova da Polícia Rodoviária Federal, ou seja, para você poder pertencer a uma das instituições mais respeitadas no país, é uma prova em que você tem que dizer se está certo ou se está errado. Ele te dá aqui uma afirmativa, e aí você lê e você fala, isso está certo ou está errado? Queridos, já dou o gabarito para você. Isso daqui está certo. Agora vamos conversar um pouquinho por que está certo. Queridos, quando você tem um sistema do tipo isolado, significa que não atuam forças externas. Ou seja, F externo significa, é igual a zero. Aí tu pode pensar assim, professor, o que isso significa? Bom, significa que se você tem dois veículos aqui, ó, vou botar um veículo aqui, que eu vou chamar de veículo A, tranquilo? E aqui você tem outro veículo B colidindo com o A. Tudo bem? Então aqui rolou a tal da colisão aqui, a batida entre eles. O que a gente sabe? A gente sabe que essa daqui, ó, é a força que o A faz em B, ó. Força que A faz em B. Então A fez uma força em B para frente. Mas para toda ação haverá sempre uma reação. Então a força que o B faz em A tem o mesmo valor e direção, porém em sentidos opostos. Tranquilo? E aí repare, as únicas forças que atuam nesse sistema são essas duas, que estão internas neste sistema. Ou seja, ninguém de fora vem e faz uma força no veículo A ou no veículo B. As únicas forças que aparecem ali são aquelas forças que existem entre eles. Então, esse fato permite dizer que a força externa é igual a zero, ou seja, somente atuam forças internas. Beleza? Bom, se você pegou a ideia até aqui, você vai entender que se a força interna é igual a zero, se a força externa é igual a zero, o impulso externo é igual a zero. Ou seja, se o impulso externo é igual a zero, vamos lembrar aqui. Eu vou lembrar do teorema do impulso. O que diz o teorema do impulso? Ele diz que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Vamos lembrar, quantidade de movimento é aquela grandeza física que tem a ver com a massa vezes a velocidade. Tudo bem? Ótimo. Então, eu lembrei disso. Se o teorema do impulso diz que isso daqui, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, fala para mim. Se esse impulso aqui, ó, se esse cara é zero, você concorda que esse cara aqui também vai ser zero? A variação da quantidade de movimento também vai ser zero? Se ela vai ser zero, eu posso dizer que variação da quantidade de movimento é zero, o que implica que a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial é igual a zero. E aí a gente chega aqui, a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Mas espera aí, a gente tem dois veículos envolvidos nessa colisão, A e B. Isso significa que a gente tem que lembrar que a gente não pode olhar só para um ou para outro, tem que olhar para os dois. Então eu posso dizer para você o seguinte, ó, a soma, o somatório da quantidade de movimento final é igual ao somatório da quantidade de movimento inicial.
que foi exatamente o que ele disse aqui, ó. Beleza? Então, por esse motivo é que o gabarito é certo. Tudo bem? Então, nessa questão, a gente aproveitou o máximo aí para a gente poder relembrar tópicos importantes sobre leis de Newton, a força de atrito, sistema isolado, impulso e variação da quantidade de movimento. Tudo bem? Querido, foi um prazer estar com você. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu, valeu. Tamo junto. Yeah.